Shalom, estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaima. Hoje vamos continuar a estudar sobre a Teshuvá, ao retorno, ao eterno, os passos para este retorno, Baruch Hashem. Hoje vamos fazer uma aula de hebraico, aproveitando então para aprendermos na visualização das letras, a lermos as nekud, juntando assim as consoantes, as vogais, para fazer a leitura das palavras. Baruch Hashem. Aqui eu fiz o esquema do tetragrama, da forma que ele se apresenta no universo, descendo os mundos dentro de nós e fora de nós. E aqui também está o nome dos mundos que cada letra do tetragrama vai representar. Vamos lembrar dos mundos? Aqui tem o mundo de A, Si, A. Aina com patá, A. Sina com Hirik, Si. Yud com Kametz, Ia. E aqui é um rei final que não tem som. Asiá significa ação. O mundo da ação. Na representação da letra Vav, temos o mundo de Yetzirah. Yud com Sheva, Ye. Tzad com Hirik, Tsi. Um Resh com Kametz, Ra. Yetzirah. Aqui o rei final não tem som. Yetzirah significa formação. O mundo da formação. Aqui para a letra rei de cima, rei superior, nós temos a representação do mundo de Beriá. Beriá, que significa criação. Mundo da criação. Beit com Sheva, Be. Resh com Hirik, Ri. E um rei final aqui com patá. Beriá. Beriá. E tem um kametz para fazer o iá. E o rei fica sem nekud. Beriá. Beriá. E o mundo mais superior, que está ligado a Chormá e a Keter, está relacionado com a letra Yud, a primeira letra do tetragrama. Então vamos ler Atzilut. Atzilut é emanação. Emanação. Aina com patá, A. Tzad com Sheva, Tz, Tz. Lamed com Vav com Shuruk, Lu. Lu. Atzlut. Aqui tem um tav final. Atzlut. Baruch Hashem. Então aqui nós temos a disposição dos mundos. Estes mundos concernente aos mundos externos a nós. E nós sabemos que isso existe de forma micro, pequena, dentro de nós mesmos. Baruch Hashem. Então aqui a ação vai estar ligada a Nefesh, como nós vimos no outro vídeo. A formação vai estar ligada ao Ruach. O Beriá vai estar ligado, que é a criação, vai estar ligada a Neshama. E a Tzilut vai estar ligada a Hayá e a Eridá, que fica fora de nós. Por quê? Porque aqui já tem um abismo, que a gente sabe. E aqui ainda tem um outro grande abismo também. Certo? Existe uma separação muito grande entre estes mundos aqui. Aqui a gente sabe que só a pontinha do Vav aqui, que é Yesod, vai tocar Malchut, Então existem umas separações. Tzimtzum, o Eterno ele foi fazendo estas contrações e expansões para a criação dos mundos, pelo fato de que ele é um ser infinito. Se ele não encobrir a sua revelação para a criatura se mistura a ele. Não há como existir algo finito se o infinito não estiver encoberto. Por isso o Eterno fez estas separações entre os mundos. E assim nós não temos como visualizar a infinitude do Eterno na sua plenitude. Caso contrário, nós deixamos de existir como pessoas individuais, como seres individuais. Nós voltamos a estar como o brilho do sol no sol. Nós voltamos a ser parte dele. Entende? Então, por isso ele fez essas separações. Baruch Hashem. Então, voltando aqui para a questão do retorno ao Eterno, que está ligado a Teshuvá, que nós estudamos no vídeo anterior. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês? Em cada parte desta, existe uma Teshuvá diferente, existe passos de retornos
com graus elevados que cada vez mais a gente vai ampliando, certo? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a Teshuvá é algo contínuo e que vai existir para sempre, no sentido de até alcançarmos, no mínimo, alcançarmos a Atzilut. Então, enquanto a gente está aqui em Asiá, né? Então, nós chegamos numa Teshuvá que vai partir para Yetzirah, depois chegamos numa Teshuvá que vai partir para Beriá, chegamos numa Teshuvá que vai partir para Atzilut. Ou seja, existe uma evolução contínua da Teshuvá. Então, se eu faço uma Teshuvá no mundo de Asiá, essa Teshuvá pode evoluir para o mundo de Yetzirah, Beriá e Atzilut. Ou seja, agora trazendo para a nossa alma. Se eu faço uma Teshuvá no nível de Nefesh, então eu vou evoluir ela para o nível de Ruach, eu vou evoluir ela para o nível de Neshama, e por fim, ela será evoluída para o nível de Hayá e Yeridá. Baruch Hashem. O que eu quero trazer para vocês hoje são 3 passos que nós temos que fazer nesta evolução da nossa alma. Nessa subida dos mundos internos, e com isso também estaremos subindo externamente, né? Como um povo, né? Que no final, essa rei aqui vai se tornar essa rei de cima. E como isso é um casal, e isso aqui também é um casal, então é como se esse casal viesse para cima e se tornasse uma coisa só. Então, o paraíso será, por fim, todo aqui na pontinha. Todo mundo vai estar junto em Keter, lá em cima. Baruch Hashem. Então, existem 3 passos para cada etapa dessa, certo? Quais são estes passos? Teshuvá, vamos escrever Teshuvá. Tav, com Sheva. Shin, com Vav, com Shur, Teshu, Vet, e um rei final. Teshuvá, Teshuvá. O outro passo é a Tefilá, também com Tav, com Sheva, Fei, Hirik, Yud, Lamed, e um rei final. Tefilá. Horrível, deixa eu... escrever desse lado aqui para ficar melhor a letra. Tefilá. Tefilá. Teshuvá. Tefilá. E o último passo, que cada mundo desse vai ser necessário que façamos, é a Tzedaká. Aqui tem um Sad com Sheva, Dalet com um Kametz e um Kuf com um rei final, Tzedaká. Temos uma necessidade de evoluirmos estes 3 passos para cada etapa, para cada parte de nossa alma, para cada mundo onde está contido a criação do Eterno, dentro e fora de nós. Existe um vídeo no canal, eu já fiz lá a separação de uma playlist para Teshuvá. Vocês vão encontrar um vídeo onde está escrito lá, Teshuvá, Tefilá, Tzedaká. Assistam aquele vídeo, certo? Para poder complementar o ensino que eu vou trazer hoje. Hoje eu vou trazer mais segredos, mais explicações acerca disso. Mas aquele vídeo é uma base para o de hoje, tá bom? Baruch Hashem. Então temos a Teshuvá de Asiá, teremos também a Teshuvá de Yetzirah, teremos a Teshuvá de Beriá e a Teshuvá de Atzilut, que é a Teshuvá de Nefesh, de Ruach, de Neshama, e Hayá e Yeridá. Baruch Hashem. Também teremos uma Tefilá para Asiá, uma Tefilá de Ruach, uma Tefilá de Neshama, de Hayá e Yeridá. Da mesma forma, a Tzedaká. Baruch Hashem. Então vamos agora destrinchar quais são os passos destas Teshuvot, destas Tefilot e estas Tzedakot? Baruch Hashem. Então, vamos ver como que vai se demonstrar a Teshuvá de Asiá, que é o nível mais baixo da nossa alma, a Nefesh, no mundo das ações. Quando alguém conhece o Eterno, quando alguém vem para a Torá,
ele começa a perceber que as suas ações eram totalmente divergentes com a vontade do Eterno. E nisso essa pessoa vai precisar entrar primeiro no passo da Techuvá de Asiá, ou seja, o primeiro momento de encontro com o Eterno vai forçar esta mudança, esta ação de retorno às práticas da Torá. Nisso a pessoa vai mudar 3 coisas, né? Ela vai parar de fazer, não, primeiro vamos colocar aqui primeiro grau, vou botar grau, mas vocês estão entendendo que é a parte aqui de Asiá, certo? Então, primeira coisa, ela vai ficar triste pelo que fez, vamos colocar aqui arrepender. Arrepender vai englobar a pessoa ficar triste por ter passado tanto tempo enganado com uma mentira fora do Eterno, da verdade da Torá, né? Ela vai, poxa, por que eu não vi isso antes? Poxa, esse sentimento de por que eu fui fazer tal coisa? Por que eu fui por esse caminho? Se eu soubesse, não teria feito. Esse sentimento de remorso, né? Então, esse arrependimento primeiro, ele vem como um remorso na gente, né? Então, esse é o primeiro grau da Techuvá, certo? Aqui eu estou falando do primeiro grau da Techuvá, Baruch Hashem. Então, a Techuvá vai trazer esse primeiro pensamento de arrependimento, de remorso, de tristeza, né? Por ter perdido o tempo da vida, né? Por ter sido enganado. A gente sente isso também, de ter sido enganado, né? Certo, então, Techuvá, primeira coisa é essa. Depois, a gente tem que imediatamente parar de errar. Parar de errar, né? Então, se eu fazia idolatria, a partir de agora que eu sei que idolatria não está de acordo com a Torá, então eu paro de fazer idolatria, né? Procuro saber o que é idolatria para parar de fazer o que é idolatria, não é isso? Então, para de roubar se estiver roubando, para de falar mal dos outros se estiver falando, ou seja, começa a extinguir as ações para o mal, certo? Esse é o primeiro grau da Techuvá. Depois, para completar este primeiro grau, a gente tem que passar a acertar. Então, não é só parar de errar, certo? Anota aí. Então, você precisa 3 coisas. Primeiro, sentir o remorso. Depois, vai parar de errar em todas as áreas possíveis. Você começar a compreender. Olha, comer tal comida não é correto diante do Eterno, diante da Torá. Eu vou parar de comer, né? Agora eu vou passar a comer o que é correto. Então, eu vou deixar de fazer o errado e fazer o que é certo. Eu não rezava a Deus da maneira correta, então agora eu vou rezar da maneira correta. Eu não andava vestida de forma correta diante de Deus e da Torá. Aí agora eu vou passar a se vestir de uma maneira que é de acordo com a Torá, com a vontade do Eterno. Entende? Então precisa ter esses passos. Nisso, se você identifica que você está nestes passos, é porque você está, neste momento, no primeiro grau da Techuvá. Você ainda está aqui na primeira letra Rei, está constituindo, restituindo a letra Rei novamente, certo? E não é só a Techuvá. Vocês podem ver aqui que existem mais 2 passos. Então, o primeiro passo aqui que eu estou falando, apenas da Techuvá. Faça anotação que eu vou apagar e vamos passar para a Tefilá. Baruch Hashem. Vamos escrever em hebraico, né? Tefilá. Tefilá. Tefilá significa reza, certo? Falar com o Eterno. Então, existe o primeiro grau da Tefilá, que é o mundo de Asiá, o mundo da ação. Então, qual vai ser a correção de Asiá, de A-Si-A? Asiá. Baruch Hashem. Qual é a correção de Asiá para Tefilá? Vamos ver qual é a reparação que a pessoa tem inicialmente, que é o primeiro passo, o primeiro grau da iniciação da elevação na Tefilá.
Então, quando a pessoa entra para a Torá, ela começa o seu trabalho de volta, de retorno ao Eterno, ela primeiro começa a fazer tefilá, né? Então, o mundo da ação vai nos chamar para a ação, ou seja, começa a fazer a tefilá, começa a orar. Se a pessoa não tinha o costume, né, de fazer as tefilot nas outras religiões que ela participava, agora ela tem que entrar neste movimento de falar com o Eterno, de ter este tempo de serviço divino. Então, fazer o serviço divino. A tefilá nada mais é do que a substituição do serviço do templo. Se eu sou o templo do Eterno, este templo ele tem que estar em funcionamento. O funcionamento do templo era o quê? Era os korban, era as ofertas, né? Era o acendimento da menorá, era o acendimento do ketoret, era a aspersão do sangue do sacrifício na arca sagrada em Yom Kippur. Então, existia todo um serviço diário, o tempo todo, sem parar no templo. Isto foi substituído pelas tefilot, pelas orações. Então, quando a pessoa inicia o seu trabalho de volta para casa, de retorno ao Eterno, ela inicia, então, o serviço divino. A gente já sabe, são 3 orações diárias, né? Shacharit, Mincha e Arvit. E à noite temos que fazer também o Shema para dormir, né? Baruch Hashem. Então, são no mínimo 4 serviços diários para Deus que fazemos. Então, o primeiro passo é fazer as rezas. Se você ainda não conseguiu fazer as rezas, ou se você está capengando, fazendo uma, não fazendo a outra, isso quer dizer que você ainda não corrigiu o primeiro grau, você ainda não conseguiu escapar da rei. Ainda está preso na primeira rei. É necessário que você complete o serviço divino de forma correta, para todos os dias, ininterruptamente, para você ter corrigido, então, a primeira rei. Então, primeiro passo, fazer as orações, certo? Segundo passo, fazer as orações como um homem ou um ser humano. Eu coloquei um homem aqui, mas vou colocar a dama, porque a dama é ser humano, certo? Um Adão. Vou colocar em hebraico aqui, fazer o serviço divino. Avodat Akdushá. Avodat é serviço. E Kedushá é santidade. Então, Avodat Zará é serviço estranho. Avodat Kedushá é o serviço sagrado. Então, Avodat com Ain. Avodat. Aqui tem um T final. Avodat significa serviço. E Kedushá, um artigo, Kedushá, Kedushá. Isso significa serviço sagrado. Esse que é o que a gente tem que fazer, senão a gente não sai desse rei aqui. Tem que entrar no serviço sagrado. E não é fazer, eu faço só Minhá. Não, eu faço só... Não, o templo ele funcionava dia e noite e dia, sem parar. O templo que somos nós tem que funcionar assim também. Baruch Hashem. E qual é o próximo passo, então, para certificar que você está neste período, neste grau aqui, no mais baixo, da Nefesh? É porque a pessoa vai orar ao Eterno como um Adão, ou Adam. Adão é ser humano, certo? Adam. Para o Eterno. Ou seja, ele está num grau onde ele se enxerga como um ser humano criado por Deus, falando com o Eterno Todo-Poderoso. De Adam para o... vamos botar lá, Hashem. Hashem é o Eterno. Para não escrever o tetragrama, certo? Então, de Adam, lá Hashem. Então, de um ser humano para o Eterno. Então, quando a gente faz a reza com essa kavaná, olha, eu sou um ser humano criado por Deus, uma criatura de Deus. Foi Ele que me fez. Ele é meu Deus, Ele é meu Criador. Sabe? Quando você tem essa noção,
você está no nível de Nefesh, no nível de Asiá, né? Está aqui, ó, no nível de Asiá. Que na alma, vamos escrever Nefesh, para a alma você está em Nefesh, ó, Né, Nuna com seguro, Fei com seguro e um Shin. Nefesh, que é a parte mais baixa de nossa alma. Então, quando a gente está aqui na correção de Nefesh, a gente vai, no caso da Tefilá, né, a gente vai praticando as Tefiloto com esse sentimento que somos um ser humano criado pelo Eterno. E que nós devemos, então, honrá-lo, falar com ele, homenageá-lo, louvá-lo com as nossas palavras, com a nossa boca, fazendo as Tefiloto. Baruch Hashem. E agora temos aqui outro passo agora que é a Tzedakah, certo? Anotem aqui que eu vou fazer vou apagar para falarmos da Tzedakah. Então agora no quesito Tzedakah. Tzadik com Sheva, Dalet com Kametz, K, Kuf com Patá e um rei final. Tzedakah. Tzedakah é doação, certo? Em hebraico, Tzedakah significa justiça, certo? Então, a justiça, qual é a justiça aos olhos de Deus? Aos olhos de Deus, é justo que toda criatura tenha o que ela precisa para sobreviver, que é comida, né? Que é bebida, que é vestuário, né? Que é todo um aparato que é necessário para manter a vida. Então, um cachorro, né? Ele na visão do Criador, ele necessita do alimento, ele necessita de um abrigo. Uma planta, ela necessita da terra, ela necessita da chuva, necessita do sol. Entende? Então, o ser humano vai necessitar de ter uma família, vai necessitar de ter vestes, vai necessitar de ter um trabalho, para desse trabalho ele retirar o sustento para comer, para poder ter um abrigo, ter uma casa para morar. Então, tudo isso é justiça diante de Deus, certo? Então, na hora da gente fazer a elevação, a gente tem que participar, porque o ser humano, ele é um cooperador de Deus na criação. Então, para que eu faça a minha elevação, que eu volte a me assemelhar com o Eterno, eu tenho que começar a ajudar neste processo, no processo da justiça de Deus. Então, a Tzedakah faz parte da elevação, certo? Então, qual é a Tzedakah que a Nefesh, né, vai iniciar, que vai corrigir a Nefesh e que está ligada ao mundo de Asiá, que é a rei? Qual é a Tzedakah? Então, eu tenho a Tzedakah para o pobre. Para o pobre. Em hebraico, pobre é Oni, Aina, Vav com rolo em Vav aqui em cima para ter o som de O. Ni, Nuna com um Yudo no final. Oni. Oni significa pobreza. Então, a Tzedakah inicial que a Nefesh vai trabalhar, que vai fazer a Nefesh se elevar, é uma Tzedakah voltada para a pobreza, ou seja, a gente vai identificar alguém que está com necessidade, vamos botar assim, uma pessoa que está em estado, que está passando necessidade de alimento, né? Ou de vestes, alguém que está muito necessitado no sentido de você visualizar a pobreza naquela pessoa, certo? Então aí já vem logo no seu coração, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa para poder que essa pessoa possa comer, eu tenho que dar uma roupa, eu tenho que ajudar de alguma forma a sair dessa situação de pobreza, de falta, né? Então, esta é a Tzedakah que corrige a Nefesh, que vai ser aquela primeira que a gente vai pensar e começar a fazer. Nisso a gente vai estar preso ainda na rei, vai estar ainda só estabelecendo o Asiá, que é o mundo das ações. Ou seja, está trazendo para o pobre, né? Nisso, gente, a gente fala assim, pobre, às vezes fala assim, não, é só o pobre, questão de dinheiro, de roupa, de comida. Não. Pode ser uma Tzedakah voltada para a saúde. Vou dar um exemplo. Pessoa que está doente, ela está pobre de saúde. Aí o que a gente pode fazer? Pode acompanhá-la até o médico, pode visitá-la, fazer teilim para ela, confortá-la, ajudá-la. Nisso nós também estaremos fazendo Tzedakah para um Oni, para um pobre. Pobre de quê? De saúde. Tem o pobre que falta o quê dele? Falta Torá.
falta luz divina, falta conhecimento espiritual. E nisso você pode estar chegando nessa pessoa que está nessa situação e fazendo a sua tzedakah de luz, de Torá de conhecimento, para o pobre de espírito, aquele que é pobre, que necessita de Deus, que necessita de luz. Então, essa pobreza geral, certo? Não é só a questão da pobreza de dinheiro e de falta das coisas físicas, certo? Às vezes a pessoa é pobre de carinho, né? Pobre de atenção, pobre de empatia, né? Uma pessoa que é excluída. Vamos supor, dar um exemplo bem simples aqui. Pessoas com deficiência são pessoas que têm essa pobreza de acolhimento, né? Falta para elas um acolhimento, uma inclusão social. Então, se você passa a agir com essas pessoas com bondade, trazendo elas para perto de você, para o meio da sociedade, fazer que a vida delas seja mais fácil, que a vida delas seja mais feliz, mesmo com a deficiência, você está fazendo a tzedakah para a nefesh, corrigindo a sua nefesh. Baruch Hashem. Vamos ver agora o grau mais elevado do que a mundo de Asiá, que é agora o Ruach, que está ligado à letra Vav. Vamos ver os 3 passos, como eles vão se apresentar para o Ruach, para a letra Vav. Então vamos ver primeiro a Teshuvah. Teshuvah. Teshuvah que está ligada ao Ruach. Ruach Reish, Vav com Shuruk e um Reit com um tatá embaixo. Ruach. O Ruach, ele vai ser aqui na letra Vav, que está ligado ao mundo de Yetzirah. Yetzirah, o mundo da formação, que é dentro de nós, ele apresenta-se como Ruach. Vamos ver como é que a Teshuvah do Ruach vai se comportar? Baruch Hashem. Então, a Teshuvah, que a gente estudou primeiro da Rei, ela iria fazer o quê? A gente sentir vergonha do que fez, né? Lembra-se? Sentir vergonha, arrependimento, um remorso, né? E também a gente passar a não fazer mais o que está errado e procurar fazer o que é certo. Baruch Hashem. Esta questão de não fazer o que está errado e fazer o que é correto, isso vai continuar. Então, continua a mesma questão. Não errar, né? Isso está ligado aos mandamentos, às mitzvot, ligadas às proibitivas, que quer dizer lotase, vamos escrever em hebraico. Então, manter as mitzvot. Mitzvot. Mema, tzadik. Tem um rei aqui embaixo, aqui também tem um rei. Mitz. Aqui vai ter um vav, outro vav. Só que esse vav, ele tem um som de V. E este vav, com um pontinho em cima, tem um som de O. Mitzvot. Mitzvot. Mandamentos. Lo, ó, não. Lo significa não. Certo? Lo, tase. Tav, tá. Aqui tem um ain. A, sina, um sino com pontinho K, C, rei final aqui. Aqui eu coloco um tere. Lotase, aqui quer dizer mandamentos, não faça, certo? Não fazer. Então a gente vai englobar completamente dentro de nós esses mandamentos, não fazer. Eu não posso fazer isso conforme está escrito na Torá. E também os mandamentos ta'aseh, que é os de fazer. Ou seja, não é para ficar só não fazendo. É para praticar o que tem que fazer. Então, mitzvot, aqui já está escrito ó, mitzvot. Ao invés de lo, a gente só pega essas 2 partes aqui. Ó, mitzvot ta'aseh. Então, existe o mandamento lo e existe o mandamento que não é lo, que é o para fazer. Então, isso vai estar fazendo parte da Teshuvah no Ruach, bem intrinsecamente, nas nossas emoções. Aquilo já está como se eu já tivesse completamente apaixonado por isso, certo? O meu espírito já está englobando isso. Ou seja, não é apenas mecânico. Não é porque, não, eu sei que eu tenho que fazer. Não, é porque eu já amo fazer o que é certo e odeio fazer o que é errado. Odiar o mal faz parte da nossa elevação espiritual. Então, porque existe o sentimento de ódio dentro da gente, de raiva.
A raiva é uma coisa ruim. Por que a gente tem raiva? Porque nós temos que pegar a raiva e o ódio e focar no que é errado. Você tem raiva e tem ódio, foca no que é errado. Tipo, eu vou odiar o mal. E o que é bom, eu não vou odiar. Entende? Eu vou utilizar da raiva e do ódio para a minha elevação. Então, quando for um mandamento que eu não fazer, eu tenho que ter em mente que se eu fizer aquilo, vai me causar um mal, então eu odeio aquilo. É tipo assim, a pessoa que tem algum tipo de sensibilidade no paladar, por exemplo, não aceita comidas muito pastosas, que dá ânsia de vômito, sabe? Então quando a pessoa for pensar em algo que vai transgredir a Torá, que é algo que a gente não pode fazer, tem que sentir essa ânsia, tem que sentir essa raiva, esse nojo. Entendeu? Isso já tá elevando para o Ruach, já não é mais o rei. Já tá uma elevação muito mais elevada, já passou da Nefesh para o Ruach. Já está tocando o Ruach, Baruch Hashem. Então, a Teshuvá do Ruach é dessa forma, com respeito às ações. E a questão do arrependimento, do sentimento. Então, agora eu não vou mais apenas ficar triste porque eu me dei mal. Porque no primeiro eu pensei, poxa, eu perdi tempo. Poxa, eu fui enganado. Poxa, por que eu fui passar por isso? Porque eu fui fazer isso comigo, eu acabei com minha vida. Agora eu vou ter compaixão da Sherinat Hashem. Shina, Ri, aqui é um Raf, aqui é um Sheva. Ri, Nuna com Kametz, Sherinat, aqui tem um travo final. Sherinat Hashem. A Sherinat Hashem é a revelação do Eterno no mundo físico, que é de forma feminina, como uma mãe que acolhe seus filhos. Então eu vou ter a consciência de que quando eu estava errando, quando eu estava fora da Torá, eu pegava a presença divina que faz parte de mim, que é todo esse tetragrama, e jogava na sarjeta junto comigo. Então eu vou ter uma dor na minha alma, não apenas que eu peguei a minha própria vida, o meu corpo físico, e joguei ele na sarjeta, mas eu peguei o meu corpo espiritual, a alma divina, a Sherinat que habita dentro de mim, o templo sagrado de Deus. Eu peguei isso e joguei no lixo, joguei na lama do pecado. Então, como eu posso dizer, nessa faceta, né, da nossa elevação, que é do Ruach, que está ligada ao mundo de Yetzirah, da formação, nós já estamos com este pensamento muito mais elevado. Entendeu? Então, é necessário que nós passamos de grau. Ou seja, eu tive dó de mim mesmo como pessoa, agora eu tenho dó da minha alma divina, não só do meu corpo, não só da questão física, mas também de uma alma divina que eu sujei e que eu não posso deixar que suje mais, que eu não posso deixar que volte para a sujeira. Esta é a Teshuvá do Ruach, Baruch Hashem. Vamos passar então para a Tefilá do Ruach. Tefilá, Tava, com um Sheva, Fei, com um Hirik, um Yud, um Lamed e um Rei final. Tefilá. Tefilá é reza, é o serviço divino, Avodat Hashem, trabalho divino que o nosso corpo tem que fazer, porque o nosso corpo é o templo de Deus. Baruch Hashem. Agora a Tefilá do Ruach, ou seja, uma elevação maior, algo que está acima de Asiá e já passou para o mundo de Yetzirah. Baruch Hashem. Asiá, Baruch Hashem. Então, como que vai se dar essa elevação no Ruach da Tefilá? A Tefilá de Nefesh, nós vimos que era como uma criatura, um ser humano, rezando, falando perante o Criador, perante o Eterno. Ou seja, eu me sinto como um ser humano, uma criatura de Deus, para falar com aquele que me criou. Mas, quando eu chego neste nível aqui, eu já vou fazer uma reza com o pensamento de que eu sou um aluno, um talmid, talmid, mid,
Talmid significa aluno. Pode significar também discípulo, certo? Eu sou um Talmid, não mais apenas uma criatura de Deus, um homem, um ser humano. Mas eu sou um aluno. Eu já estou aprendendo. Deus é meu mestre. Então, é o Talmid diante do mestre, diante do professor. Quando a gente vai fazer a reza e o nosso Ruach, nós já conseguimos atingir o nosso Ruach com a elevação de nossas almas, a gente já começa a enxergar a Deus como um mestre que está a nos ensinar. A cada momento ele está a nos ensinar. A instrução de Deus é a Torá. Torá, ó. Vav com rolo. Ra. Resh com rei final. Torá. Qual é o ensino que Deus traz para nós? A Torá. Então, quando eu vou rezar, eu vou ter uma preocupação de estar cumprindo a Alahá. O que são Alahot? Alahot são as leis que os rabinos eles vão trazer da Torá oral, que vai nos explicar como é que é feita a reza de uma forma correta. Então tem reza que eu vou fazer sentado, tem reza que eu vou fazer de pé, tem reza que eu vou pensar em tal letra, tem reza que eu vou pensar em tal coisa, tem reza que é para isso, que é para aquilo, tem a reza de tal momento, de tal hora. Então tudo isso vai ser a preocupação do Talmid. O Adam, ele vai rezar a Deus, Deus me ajuda, e vai começar a oração, o serviço divino, vai. Mas ele está preocupado é que Deus comece a ouvi-lo. Porque ele estava muito distante de Deus e agora ele começou a se aproximar. Só que quando a gente se eleva de Asiá para Yetzirá, a gente já começa a se formar, que é o mundo da formação. Então a gente já começa a se formar um discípulo, um aluno de Deus, um Talmid. E assim a gente vê o Eterno como o nosso mestre, aquele que nos ensina o tempo todo. Então, na hora da Tefilá, eu tenho essa postura, a postura de um Talmid. Baruch Hashem. E quanto agora a Tzedaká? Vamos escrever Tzedaká de novo? A gente vai acabar aprendendo hoje, hein? Baruch Hashem. Aqui é um Tzad com Sheva. Tse. Aqui eu tenho Dalet com Kametz. Da. Aqui eu tenho Kuf com um Patá. E um rei final. Tzedaká. Baruch Hashem. Qual é o comportamento de alguém que está em elevação, que já chegou no Ruach, a sua elevação da Tzedaká? Eu falei para vocês que quando a gente estava em elevação da Nefesh, nós nos preocupávamos com o Oni, o pobre, certo? Pobre tanto de coisas materiais, né, como de necessidades espirituais, como de sentimentos, várias questões de pobreza. Quando eu chego na minha elevação do Ruach, além, não é que eu vou deixar de me preocupar com o que o Nefesh, não é isso. Você vai continuar, claro, com o que você já aprendeu do Nefesh, mas você vai ter uma elevação a mais, você vai aprender algo mais. Além de eu me preocupar com as pessoas em geral que estão no estado de pobreza, eu vou enxergar o meu próximo. Olha só. Parece que seria o primeiro passo, né? Mas não é. Geralmente, quando a gente começa a ver alguém que está com necessidade, a gente olha para fora. Vê pessoas lá na África passando fome. É a pessoa que fulano falou que está doente. Entendeu? Então, quando você já começa a se elevar, traz para os seus sentimentos, né? Que o Ruach está fazendo parte das emoções. Você vai olhar para quem está mais perto de você, que tem mais necessidade e está próximo de você. Isso é uma elevação. Quem é a pessoa mais próxima de nós, se nós formos casados? O nosso cônjuge, certo? Então, a elevação do Ruach fazer a Tzedaká para o próximo, certo? Se você for casado, quem é o mais próximo de você é o seu cônjuge. Então, tem que ser natural para você que está nesse estado de elevação, ajudar o seu cônjuge em qualquer questão, tanto ela fisicamente, sentimental, material, qualquer necessidade que o seu cônjuge tiver, você tem que estar ali para suprir. Além do cônjuge, quando a pessoa não é casado, qual é a pessoa mais próxima? Quando eu estou na casa de mãe e de pai, os próximos que estão mais achegados a mim é minha mãe e o meu pai. Os meus irmãos, depois da minha mãe, meu pai e meus irmãos. Pela Torá Sagrada, a irmã que é solteira, ela tem a mesma proximidade do irmão para
nós. Por quê? Porque a mulher solteira, ela não tem quem acolhe, ela não tem quem protege. Quando ela se casa, ela vai fazer parte do marido dela. É claro que ela ainda é próxima, mas não é tão próximo quanto antes dela se casar. Então você vai ter que começar a fazer esta visualização. Será que eu estou sendo bondoso ou bondosa com o meu próximo? Porque se você ainda não está enxergando o seu próximo, é porque você ainda não conseguiu sair da Nefesh. Ainda está na parte de Asiá, ainda está no mundo das ações, ainda não subiu para a ilha de Silá, na sua elevação. Baruch Hashem. Vamos então agora para a elevação de Beriá. Vamos escrever Beriá, que é o mundo da criação. Beriá. Beit. Aqui vai ter um Resh. Ri. A. Aqui tem um Kametz. Ia. Beriá. Beriá. Mundo da criação. Vamos ver então os passos em Beriá. Baruch Hashem. Teshuvá, Tefilá, Sedaká. Então vamos escrever o primeiro passo, que é a Teshuvá. 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 Para Beriá, vai estar voltado para a nossa Nefesh, que é a nossa alma da consciência, que é a alma que está no cérebro, certo? Nefesh. Vamos escrever Nefesh aqui também. Que é a elevação de Beriá. Nefesh. Nona com segolo, Fei com segolo e um Shina final. Nefesh. Teshuvá em Nefesh. É óbvio que nós vamos continuar com o mesmo processo, porque nós não podemos abandonar. Se eu abandono a Rei e o Vava, isso vai despencar e eu vou ter que começar de novo. Então aqui eu já sabia, eu tenho que continuar com a prática das mitzvot, Lo Ta'aseh e Ta'aseh, com um sentimento voltado para elas, ou seja, aquilo faz parte de mim, aquilo me toca profundamente. Se eu não faço o serviço divino, no sentido das mitzvot, se eu não pratico as mitzvot, aquilo me agride. E se eu pratico algo que o Eterno não quer que eu pratique, aquilo também vai me agredir. Ou seja, eu já estou casado intimamente no meu espírito com as mitzvot. Então, aqui, primeiro, a gente vai manter aqui, então, mitzvot. Certo? Mitzvot, a prática delas, de uma maneira mitzvot. Mitzvot. Aqui é um vav, viu? Mitzvot escreve com vav. Mitzvot. Mitzvot, então a prática das mitzvot. Também com essa questão que ela está ligada a nós, como fazer parte da nossa vida, Baruch Hashem. E agora eu vou ter que me ligar em algo que está totalmente intrínseco a Nefesh. Porque eu escrevi errado, não é Nefesh, é Neshama. Neshama. Nefesh é a de baixo, eu escrevi errado aqui. Peço desculpas a vocês. É Neshama. 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 Que é a alma que está, né, no nossa consciência. Baruch Hashem. Então, como eu estou lidando com o mundo de Beriá, que é um mundo que está ligado à minha consciência, então, a Teshuvá, ela tem que tocar a minha consciência. Além da questão dos mitzvot, que já é intrínseco para mim, eu vou ter que fazer algo que a minha Teshuvá vai fazer a minha consciência trabalhar. Então, eu preciso voltar à minha origem, porque aqui em Beriá, foi aqui que existiu a queda do homem, ou seja, como foi criado neste mundo. Como que ele foi criado originalmente? Lembra-se que o Eterno soprou em suas narinas o fôlego de vida, certo? E com este fôlego, ó, eu consigo falar. Aqui neste mundo das ações, é com o fôlego que eu solto a minha voz. Então, a minha Teshuvá, neste nível de Neshama, eu preciso utilizar este fôlego como ele foi criado lá, puro e santo, ligado ao Eterno. Por quê? Porque saiu de dentro dele. Então, é a essência de Deus que tem que estar ligada à minha boca, às minhas palavras. Então, a maior prova de que eu estou nesta elevação é que eu estou no momento da minha Teshuvá, onde eu faço o estudo de Torá de uma forma mais abrangente, ou seja, eu vou utilizar
a palavra de Deus, porque a Torá, a Torá, ela é o quê? Ela é a palavra, a davar, né? Davar é palavra, certo? Davar. A Torá é a davar do Eterno, certo? Então, se o Eterno fala aquilo ali que está escrito, vocês veem que é como se estivesse falando em primeira pessoa, né? E disse o Eterno a Moshe: olha, eu fiz isso, eu vou fazer aquilo. Moshe, ele não reproduz dessa forma assim, ó. Deus disse assim, viu? Que ele falou que se você não fazer isso para ele, que isso não é assim que está o texto. Por que o texto não está assim? Assim como Yeshua, por isso que as pessoas confundem muito Yeshua com Deus. Porque na hora que Yeshua fala, ele fala em primeira pessoa. Porque o que Yeshua fala, porque Yeshua já está nesse nível aqui, ó. Ele já passou deste nível e ele já está nesse. Isso aqui para ele já é normal. Qual é esse nível? Esse nível é você começar a botar para fora do seu fôlego, do seu ruach. Deus fala na tua boca. E como é que Deus vai falar na minha boca? Eu vou reproduzir a fala de Deus. Então, o estudo da Torá, que é feito assim, que nem eu estou falando agora, com a voz alta, ele deve ser feito diariamente por uma pessoa que já está neste patamar aqui, pelo fato de que a boca dela já serve como a boca de Deus, ou seja, é o ruach de Deus entrando e saindo, já é a conexão de volta em Beria. Entende? Então, o estudo de Torá, falar palavras de Torá, certo? Está ligado até chuvar de Beria. Então, para mim fazer essa elevação até Beria, eu retorno à minha origem, onde o Ruach HaKadosh estava sendo depositado em mim. E agora eu fluo esse Ruach, Baruch Hashem, diariamente. Baruch Hashem. Isso vai ser rotina para uma pessoa que está neste nível de elevação espiritual em Teshuvah. Baruch Hashem. E a tefilá da Neshamah, né? E a tefilá no grau elevado que nós estamos aqui em Beria. Qual será a tefilá? Vamos escrever tefilá? Tav com Sheva, Fei com Hiri, com Yud, Lamed, Patá e Rei. Tefilá. Então, qual é a postura da tefilá neste nível? Baruch Hashem. Então, eu disse para vocês, quando estávamos no nível de Asiá, que a pessoa se colocava diante do Eterno como Adam, como uma criatura, um homem criado por Deus, né? Diante do Criador. Quando chegamos em Yetzirah, que é Ruach, né? O movimento do Ruach, da elevação, a gente já se via como um talmid, como uma pessoa que estava em aprendizagem, está aprendendo de Deus. Ou seja, Deus é meu mestre. E agora, quando eu chego neste nível aqui, eu vejo Deus como o meu pai, Abba, o pai, Baruch Hashem. O eterno para mim é Ava, ó, Ava, como o mês que a gente está, Ava, mês de Ava. Eu vejo o eterno como um Ava, e eu sou o seu Ben. Ben é filho, Ben é filho, Ben. Então, um filho de Deus. Então, a pessoa, aí você vê que Yeshua, ele falava que ele era filho de Deus, porque ele já tinha passado desse nível aqui. Isso aqui para ele era fichinha. E Yeshua já estava entrando, já era Yeridá lá para cima. Então, para ele ser chamado de filho de Deus era normal. As pessoas já, porque as pessoas ainda estavam presas no Nefesh. Né? Naquele tempo ali, o povo estava tudo, não estou dizendo todos, mas boa parte do povo estava aqui só na prática, ali na ação, entendeu? Vendo as coisas só no mundo físico. Não estavam conectando nem com o Ru direito. Por isso que quando Yeshua chega com essa elevação de brilhar para eles, falando que ele era filho do Pai Eterno, era, meu pai, que coisa. Não, gente, é uma tefilá elevada, é uma maneira de postura de tefilá, onde você entra para falar com o Papai do Céu, aí, Baruch Hashem, você chega na presença de Papai do Céu, e você tá, sabe quando papai viaja, você tem uma convivência com papai e papai viaja, fica muito longe, muito tempo, e você fica no telefone, você é criança pequena, você vem que hora, pai? Você vai trazer a boneca? É esse sentimento! O sentimento de pai e filha. Sabe? É saudade.
né? É amor, é vontade de ver, entendeu? É vontade de abraçar. Baruch Hashem. É vontade de estar com ele, de ouvir ele. Entendeu? É isso que você chegar nesse período aqui da tua elevação, onde você sente necessidade dele. Você precisa ter aquele momento com ele. Não é pesado, sabe? Não, ai, moça, aqui, quando a gente está aqui na Netflix, a gente fica, poxa, a reza é 2 horas. Ai, vai me atrasar, eu vejo não sei o que na televisão. Vai me atrasar ir para a escola, vai me atrasar trabalhar. Não, aqui já passou. Você já sabe aqui que você precisa aprender também. Isso aqui também já passou. Agora você quer ver ele. Você quer estar com ele. Você ama ele. Entende? Você gosta de fazer a reza. É bom. É bom falar com ele. É bom. E a expectativa de ouvi-lo também. Sabe? Essa troca. É isso. Baruch Hashem. É quando a gente ativa a Neshama. Baruch Hashem. É o filho. Eterno abençoe a todos nós. Nós possamos chegar a esse nível. Falar com o papai. Baruch Hashem. Bendito seja Deus. Vamos então agora para o terceiro passo. Agora não a tefilá, mas sim da tzedaká. Vamos ver qual é a postura que a gente vai atingir quando conseguirmos chegar lá. Então a tzedaká. Tse. Tzav com Sheva, Tse. Dalet com Kametz, Da. E Kuf com Patá, Ka. Aqui tem um rei final. A gente sabe na regra do hebraico que não pode terminar com o A e nem com o E no final, se não tiver, né, uma letra que faça a finalização da palavra, no caso aqui a rei, certo? Sempre vai ter uma rei depois de uma vogal A não ser quando é o rei. Né? Já ensinei vocês, por exemplo, a palavra ruach, ruach, termina com a vogal A e não tem nenhuma rei aqui. Por quê? Porque essa reta aqui, ela tem essa exceção, certo? Quando aparece uma patá no final com a reta, a gente vai falar primeiro o som da vogal, depois a reta. Então a palavra não vai terminar com a vogal A. Por quê? Porque eu vou falar primeiro a vogal A, depois eu vou falar a reta, então vai terminar com o som da reta. Tá bom? Baruch Hashem. Qual é a postura que uma alma, né, vai estar fazendo tzedaká quando estiver nesta elevação da Neshama? Qual? Então, quando eu estiver neste patamar, o meu pensamento primordial é óbvio, como eu falei para vocês, a gente não pode largar rei nem o vav. Porque se eu largo o rei, largo o vav, eu vou ter que voltar do zero. Então, é claro, eu vou pensar no pobre de todas as áreas, como eu já expliquei. Eu vou pensar no meu próximo, como eu já expliquei primeiro. Vou me lembrar de meu próximo, cuidar de meu próximo. Só que quando eu chego aqui, além desses 2 que eu já faço, já é normal para mim, eu vou começar a querer ajudar a espalhar a luz da Torá. Por quê? Porque se a rei aqui está ligado, a rei de cima, está ligada a Briá, que é o retorno, né? Que as origens. Ou seja, trazer aquele fôlego, lembra? Para dentro de novo. Então, eu quero soprar. Então, quando eu percebo que tem alguém que está fazendo esse trabalho de soltar esse fôlego divino da Torá sagrada para muitas pessoas, além das que eu consigo soltar, eu vou contribuir com essa pessoa que está fazendo esse semear, né? A semeadura, que está soltando a semente da Torá. Então, eu vou fazer uma tzedaká voltada para o estudo de Torá, né? Para a Torá. Pode ser também uma pessoa que está estudando Torá, sabe? Não precisa ser exatamente alguém que está ensinando Torá. Pode ser para quem ensina Torá e pode ser para quem estuda Torá. Vou dar um exemplo. Existe Yeshuvot. Yeshuvot são escolas de Torá, que as pessoas ficam por 7 anos mais ou menos e saem de lá formados rabinos. E mulheres também podem estudar, se não for ortodoxa, né, a yeshivá, eu estou estudando uma yeshivá que não é ortodoxa, que mulher pode estudar. Só que quando é ortodoxa é outra casa de estudo, não é yeshivá. Baruch Hashem.
são chamadas de Beit Midrash. Beit Midrash, ó. Casas de estudo. Beit é a letra, a própria letra chama Beit, né? Que é casa. Beit, casa. Midrash. Midrash é voltado à questão dos estudos. Mema com um Hirek e o Uda aqui é um Dalet. Dra. Aqui eu tenho um Sheva, ó. Aqui um Ra. Dra. Midra. Aqui tem um Shin na final. Midrash. Beit Midrash, casa de estudos. As Yeshuvot, que é para homens, e as chamadas Midrashot, para mulheres. Certo? Isso é ortodoxos. Mas se for, como nós que somos judeus, Massorti, que nós temos um judaísmo, não o tradicional ortodoxo, mas o conservador, as mulheres também podem estudar nas Yeshuvot. O nosso mestre, Rabbeinu Yeshua, ele ensinava homens e mulheres juntos. Não, ele não tinha separação. Certo? Então nós seguimos o mestre. A gente vê ali, a gente estudou recentemente a questão de Elazar, que é chamado de Lázaro, né? Ele morre, Yeshua faz a ressurreição dele. Conta-se ali na história que Miriam, que era irmã de Elazar, ela estava onde quando Yeshua estava ensinando? Nos pés de Yeshua. Ou seja, não tinha um local separado onde as mulheres ficavam e os discípulos homens ficavam. As Talmidot, né? Talmidot, vamos escrever aqui Talmidot, que é discípulas, ó. Talmidot, discípulas ou alunas. Certo? Aí que se eu tiro aqui esse outro, Talmid é aluno. Se eu ponho um rei, Talmidá, aluna. Entendeu? Baruch Hashem. Então, para o nosso mestre Yeshua, que é a alma mais evoluída que nós conhecemos, homens e mulheres podem estudar juntos. Baruch Hashem. Então, estudar Torá é uma forma de eu fazer tzedakah. Por exemplo, eu fazer uma contribuição com uma pessoa com a mensalidade da yeshivá da pessoa. Entendeu? Pode, sim, pode. Isso é totalmente cabível e é tzedakah elevadíssima. É a tzedakah mais elevada, porque na rei aqui, como nós vimos, é para o pobre. Da vav aqui é para o próximo. E da rei de cima é para o estudo de Torá. Tanto ele sendo para a pessoa disseminar o estudo, como para a pessoa aprender. Então, alguém que não tem condições de pagar um yeshivá, mas essa pessoa tem muita sede de Torá e pode, na frente, ser alguém que vai espalhar a Torá com muita facilidade pelo fato de que essa pessoa consegue compreender com facilidade os ensinos. E ela tem desejo. Então, eu não posso ir para yeshivá pelo fato de que eu não posso me deslocar, porque eu não tenho como deixar alguma coisa, um trabalho ou uma outra faculdade, outra coisa que eu já estou fazendo, eu não tenho tempo, vamos botar assim. Então, eu pego meu dinheiro e contribuo com alguém que pode fazer. O mérito daquela pessoa vai para mim. Quando aquela pessoa espalhar a Torá, aqueles frutos que ela coletar, vale para mim também, porque eu contribuí com ela. Entendeu? Então também tem essa questão do retorno. Baruch Hashem. Vamos então para Yeridá, para a Atzilut, sabendo que aqui a gente não, né, se a gente chegar aqui, praticamente é como Yeshua, né? Já deixou esse mundo. Mas vamos falar um pouquinho sobre Atzilut. Atzilut, que está ligado ao Yud aqui, que é Chokhmah e Keter. Vamos colocar aqui os passos aqui, né? Lembrem de assistir o vídeo lá na playlist de Teshuvá que eu deixei, viu, pessoal? Então temos aqui, ó, Teshuvá. Temos também Tefilá, Tefilá e Atzedaká, certo? Agora, neste nível de Atzilut, que é algo muito elevado, que a pessoa já passou do mundo da criação, ela está muito acima.
Então, vamos ver. Esse nível que é onde Yeshua estava. Qual é a nossa meta, né? Nós temos a meta de estar lá. Baruch Hashem. Se o nosso mestre estava lá, nós temos que planejar estar como ele. Ou seja, nós temos que estar no caminho seguindo ele até esse momento. Baruch Hashem. Como será, então, a Teshuvá de Atzilut? Vamos colocar aqui da Raya. Raya. Ra-I-A. Raya é a parte da nossa alma que nem entra no corpo, né? Só no Shabat que ela entra um pouquinho. Raya e a Yeridá, que essa fica lá com o Eterno, que é a corda que leva lá para cima. Yeridá. E tem uma rei. Yeridá. Então, nestes níveis aqui, quais são os passos de Teshuvá, Tefilá e Tzedaká? Por exemplo, a Teshuvá, já dissemos, no início como que é. Lá aquela questão, né, de ver os mandamentos, começar a praticar, ter remorso, o arrependimento do que fez. Lá no outro nível de Ruach, já é a questão de ter dó, sentir compaixão pela Shechinat Hashem, já está incorporado completamente com o sentimento nas mitzvot. Se fazer o que é errado, aquilo repudia, né? Dá nojo, dá ódio do errado, né? Dá raiva, sente alegria por fazer o que é correto, sente felicidade, prazer em fazer as mitzvot, né? Isso aqui é o Ruach, é a elevação. Aqui no rei, quando chega aqui a questão das mitzvot, além de tudo isso aqui que nós falamos antes, então a pessoa ainda quer o quê? Quer proferir as palavras do Eterno. A sua boca se torna boca do Divino. O seu Ruach já é um Ruach que está conectado com o Ruach primordial que estava lá no início em Bergá, Baruch Hashem. E aqui, essa Teshuvá aqui, como é que vai estar, né? Aí a gente vai lembrar do versículo que diz na Brita Hadashah. Pai, Yeshua está rezando ali em Yohanan. Pai, que eles sejam um. Yahid, errado. Vamos escrever errado? Ret, com kametz. Dalet, errado. Ser um. Então, a Teshuvá em Yeridá é aquilo que o nosso mestre falou com sua boca. Ele já é um com o Eterno. Tudo que o Eterno deseja, ele deseja. Não consegue descolar. Não tem mais dúvidas. Não existe mais a questão de duvidar da certeza da emuná, da fé, da fidelidade com Deus. É algo que já está intrínseco. Não tem como separar. Não tem como mais pensar assim, Deus se afastou de mim. Não sente essa questão. Apesar que quando Yeshua, né, está ali no jardim, ele fala, o Senhor me abandonou, aquela fala dele, né? Pelo fato de que Yeshua ali, você vê que ele fala, se eu pudesse, passa de mim esse cálice. Ele fala 3 vezes, não é fácil, viu? Você vê que o estado de Yeridá de Yeshua, ele vai culminar após o sacrifício mesmo. Porque Yeshua ele está nessa elevação, ele está nessa chegada lá. Não é fácil! Não é fácil. Ser um com o Eterno não é fácil. Para isso a gente tem que ter um conhecimento muito amplo de Deus. Para que a gente não titubeie em momento nenhum, em nenhuma área. Baruch Hashem. Essa é a Teshuvá de Raya e Yeridá, que está voltada para a Tzilut. Vamos ver a questão da Tefilot? Então, na hora da Tefilot, a gente já sabe, passamos pela fase. Somos um homem, a criatura de Deus, falando com o Criador. Somos um aluno, aprendendo com o mestre. Somos um filho, né? Cheguei a me emocionar, porque Baruch Hashem, esse sentimento. Somos um filho, falando com o pai. Uma filha, falando com o pai. Mas agora, quando nós chegamos em Yeridá, como Baruch Hashem, Beseder, chegaremos lá, com a ajuda deles, chegaremos lá. Então, a gente vai estar falando a Tefilá com as palavras, com a boca de Deus. Nós temos que já estar começando a ensaiar isso. Como é isso? Quando você estiver lendo ali, por isso que é bom ler no Sidur, por isso que é bom rezar pelo Sidur, porque ali no Sidur existem as palavras de Deus, literalmente da Torá, escritas ali pelos tzadikim, né? Então ali profetas falando as palavras de Deus, palavras de Torá, palavras dos escritos, dos telim, onde Deus fala aquilo ali. E na hora que você lê uma passagem que você identifica que é a voz de Deus, você tem que, é como se você se esvaziasse de você mesmo, se tornasse como um cano, o cano da torneira que deixa a água fluir.
E aí você vai deixar a sua boca falar. E você... É como se você fosse só utilizado. Um instrumento de Deus na hora da tefilá. É uma coisa muito grande, muito elevada. Temos que querer chegar lá. É o errado. É o errado. Baruch Hashem. E a questão da tzedakah. Baruch Hashem, nós sabemos do que nosso mestre Yeshua e que vários dos seus talmidim fizeram e que muitas pessoas, não somente Yeshua e seus talmidim, mas muitos sadik da nossa congregação judaica, muitos sadik do povo de Israel, fez esta entrega total. Esta entrega total, entregar a própria vida para Hashem, em amor ao Eterno. Entregar a sua mão, a sua vida. Abrir mão de sua vida. Isso é a tzedakah de Yeridá e de Hayá. Por isso que eu digo, não é fácil. Então, se chegarmos a este ponto, né? Se o Eterno tiver este plano na nossa vida, não titubeie, entregue a tua vida. É dito que a pessoa que morre, que entrega a vida por Hashem, em favor dos céus, essa pessoa vai para um paraíso mais elevado. Ela passa, porque cada mundo desse tem um paraíso, viu, gente? Aqui tem um paraíso, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, a alma, ela vai fazendo também escalas. Por isso que eu falo, essas elevações nunca se acabam. É coisa, Deus é infinito. Sua criatura também, a sua criação também. Entende? Então, quando a pessoa faz isso, como Yeshua fez isso. E outros tzadikim fizeram também, não foi só Yeshua. Certo? Eles entregaram sua vida por amor a Hashem. Pela causa de Hashem, pela Torá. Entende? E aí é dito que essa pessoa, ela se eleva ao paraíso superior, ou seja, ela vem para o paraíso de Atzilut. Por quê? Porque ela fez a tzedakah de Atzilut. É como se ela tivesse pagado a entrada, né, de lá. Ó, quando faz a tzedakah daqui, pagou a entrada daqui. Fez a tzedakah daqui, pagou a entrada daqui. Fez a tzedakah daqui, pagou a entrada daqui. Fez a tzedakah daqui, pagou a entrada de lá, de mais superior. Ou seja, é entregar tudo, não deixar nada. Não é questão de dinheiro mais, sabe? Não é mais roupa, não é mais comida, não é mais abraço, não é mais palavras. Não. Agora tá entregando é tudo. Entrega tudo. Entende? Baruch Hashem, que este estudo sirva como elevação espiritual para todas as almas daqueles que se entregaram desta forma, né, completamente, e que ainda sejam mais abençoados onde estiverem, que as bênçãos do Eterno estejam ainda mais para eles. Baruch Hashem. Lembrando aí, você fala assim, como é que eu vou fazer tzedakah no mundo superior? Tu acredita no seguinte, Yeshua nesse momento ele está intercedendo por nós. É dito que o Sadik, ele continua intercedendo por seus alunos, por seus talmidim. Ele de lá onde ele está, lá das alturas mais altas que ele está fazendo tzedakah. Ele não para de fazer tzedakah. Essa evolução espiritual não termina com a vida, com a morte física. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos nós. Shabbat Shalom. Kol HaTovim Lekulam.